gestora cultural, curadora e jurada de festivais nacionais e internacionais de cinema, além de ser a realizadora dos festivais de cinema, como a primeira mostra de cinema de direitos humanos na rua, o Festival de Cinema Paulínia, na Quebrada Festival de Cinema, o Olhar Periférico e o Cine Fantasy. Hoje eu recebo a Mônica Trigo. Tudo bem? Tudo bem. Que bom que tem aqui, prazer. Quero agradecer, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Eu que agradeço estar aqui, essa oportunidade de estar falando um pouquinho desse papel da diversidade dentro do universo cinematográfico. Eu queria começar do começo. Assim, eu vi que você faz um montão de coisa, tem um monte de projeto aí, né, como gestora aí desses festivais de cinema. Eu queria que você me contasse o que você faz, quais são os principais projetos, o que está rolando. Bom, acho que o que mais tem potência atualmente é o projeto que a gente tem na América Latina de representação dos festivais de cinema fantásticos e introduzir algumas pautas afirmativas dentro dos regulamentos. Então, a maior preocupação hoje é construir espaços onde a produção audiovisual com representação negra, de mulheres, de temática LGBTQI. Eu falo que é alfabeto mais, porque é muito... A mais possa estar representado, não só com quem realiza, mas também nas narrativas. Tá, e o que é... Assim, para mim é uma novidade, eu sou zero nerd, né? Embora tem gente que acha que eu sou nerd, mas assim, eu falei, gente, o que é gênero... fantasia. Para mim era o gênero fantástico no cinema? Gênero fantástico, isso, engloba a fantasia, ficção científica, o horror, o terror, o suspense, o terror psicológico. Ele tem uma gama... Tudo que você tem dúvida de que seja realidade é fantástico. Perfeito. E tem mercado no Brasil? Tem mercado no Brasil, tem representação no Brasil. Tinha o Zé do Caixão, por exemplo. Maravilhoso. Que era o ícone, sim, né, do cinema de horror dos anos 70. E hoje a gente tem produções incríveis. Bacurau, por exemplo, é um filme de horror, de ficção científica e que traz pautas sociais. Então, é essa pegada que a gente tem para mostrar um pouco do que a gente faz do ponto de vista do cinema brasileiro. Que a gente imagina também filme de... Quando você fala de fantasia, coisa com animação, as coisas, mas não, né? Tem animação também, tem super-herói também. Eu sempre, quando ficção científica, mas sei lá, Star Wars e tal, aí eu falei, dos filmes que eu já assisti no Brasil, não lembro de ter nada parecido, mas o Bacurau super entra, né? Porque tem essa história é uma loucura aquele filme, é muito maravilhoso. Né? É maravilhoso. Tem muitos filmes que você assistiu e que fala, nossa... são fantásticos, né? E dentro dos festivais, como que você faz para pautar a diversidade? Eu sei que você cria categorias específicas, tipo algumas regras para inclusão, esse tipo de coisa? Isso, exatamente. Por exemplo, temos no Olhar Periférico. O Olhar Periférico, ele é um festival voltado para as periferias, para a produção periférica do Brasil. Então, tem olhar jovem, olhar feminino, olhar diversidade... olhar e todos os olhares que são para pessoas 29 anos mais, né? 30 mais. E do que está sendo feito por essas narrativas. Então, uma curadoria, ela define a linguagem que o festival tem e a gente busca, dentro das inscrições, as obras que estão adequadas a essas temáticas. E como que o Brasil está posicionado nesse segmento? A gente tem aqui cerca de 20 festivais fantásticos no Brasil. Bastante. Mas também são 300 festivais de cinema no Brasil, né? Mais de 300. Sim. E alguns têm essa preocupação. Não são todos. Isso é uma coisa muito recente. Eu acho que veio com um impulso muito grande da Fantilatam, que é essa aliança latino-americana de festivais de cinema fantástico. E dentro da Fantilatam a gente tem comissões de trabalho que são coordenadas e temáticas. E aí a gente tem gênero e diversidade para justamente estabelecer um elo dos regulamentos dos festivais para dar esse corpo, né? Porque quando você constrói um festival de cinema, a primeira coisa que você faz é um regulamento. Aí o diretor da obra, o produtor da obra, busca ver se o projeto dele, se a obra está enquadrada
dentro do regulamento, tem minutagem, temática, essas coisas todas. E uma das nossas lutas, né, do que a gente está pautando dentro da Fantilatã, é que os festivais tenham representação dos povos originários, das narrativas dos nossos ancestrais, e que essa linguagem seja colocada como um elemento cultural também, né? Da América Latina. É dentro da temática do filme ou, por exemplo, tem que ter um diretor indígena, alguma coisa assim? No caso, por exemplo, do Brasil Fantástico, que é uma mostra que nós criamos dentro do Cine Fantasy, que é um festival que eu também dirijo, são diretores indígenas. E, normalmente, as pautas são ligadas à temática, às narrativas indígenas, né? O Fantástico Black Power, que são diretores negros. Fantástica Diversidade, sempre uma temática de diversidade e aberto para diretores que se autodenominam desse segmento. Mulheres fantásticas, mulheres cis, mulheres trans, né? Então tem tanto o filme quanto a equipe, né? Quanto a direção. Legal. E o Fantilatã, para eu entender, eu queria entender um pouco assim, ele coordena, é um órgão que coordena os festivais do Brasil, porque eu vi que vocês têm um dos focos do Fantilatã não sei se é essa palavra, mas unir e distribuir, dar acesso aos filmes da América Latina entre os países, né? Mas existe uma coordenação? Como que funciona para todos os festivais estão abaixo do Fantilatã? Todos os festivais de fantasia, né? Estão abaixo do Fantilatã? Como que funciona? Não, o Fantilatã é uma federação. Isso que eu queria entender. Então, já existia, há muitos anos, existe uma federação chamada MELIE, que é uma federação desse universo fantástico, que é europeia. Então, a Federação MELIE existe, e havia muito tempo que os festivais brasileiros, alguns festivais brasileiros e alguns festivais da América Latina discutiam a importância de também ter uma federação para poder distribuir o que se produz na América Latina para fora da América Latina e também criar uma circulação entre o que se produz internamente, né? Então, foi fundada a Fantilatã, que chama-se Fantilatã, Aliança Latino-Americana de Festivais de Cinema Fantástico, inicialmente composta por 6 festivais. Hoje somos 31 festivais de 10 países. E o que a gente faz? A gente tem um prêmio, uma premiação anual, que acontece no Ventana Sur, que é o maior mercado audiovisual da América Latina. O Ventana tem um programa que chama Blood Window, e que financia, que fomenta, que distribui, que faz... É uma relação de mercado, e a gente dá uma premiação para as melhores obras do ano anterior. Um incentivo mesmo, né? Um incentivo. E a gente também circula obras entre nós. Então, a gente está sempre, o tempo inteiro, em conexão para ver o que está sendo produzido nos nossos países e fazer circular fora deles. Então, por exemplo, um filme do Brasil pode ser exibido numa mostra, sei lá, na Venezuela, mais ou menos nesse sentido. Uma mostra na Venezuela, uma mostra no Panamá, no México. Nos países que fazem parte do... Exatamente. Legal. E assim, eu tenho uma, sei lá, não sei se porque também é um pouco fora do meu universo, né, que é muito interessante, assim, eu gosto de conhecer coisas novas. Esse mercado de fantasy não é meio homem nerd, assim? A gente tem esse estereótipo de homem nerd? Muito homem nerd mesmo. Quando nós fundamos a Fantilatã, nós tínhamos 3 diretoras de festival. Hoje nós somos mais dos 30, somos 10 diretoras de festival. Uau! Então, e é uma outra mirada, né? É um olhar que a gente está falando, porque o horror... Ele os filmes de horror, tradicionalmente, são feitos por homens, sim, com mulheres vitimizadas ou objetificadas, e isso me irritava profundamente. Eu falava, não é isso que eu quero ver, não é isso que eu quero mostrar, tem outras coisas sendo feitas, né? E quando a mulher é a vilã da história, também tem uma coisa sensual e sexual, né? Ela envolve a vítima também sempre. Muitas vezes. Agora não, né? Tem as Final Girls também, que vão assassinando
os seus algozes, né? Então, algozes. Então, o fato de ter mulheres dirigindo festivais também altera essa questão do regulamento. Por isso que a gente bate que isso é o que dá a cara para o que você quer exibir. E as curadorias femininas também têm ganhado espaço, as juradas. Então, essa paridade de representação dentro dos festivais está sendo muito importante. Mas não só nos Fantásticos, em todos isso tem acontecido. Porque a mulher tem outra... Acho que na curadoria, principalmente, né? Você tem outra visão, assim, o que eu vou escolher ali, o que é... Na hora de pensar, assim, tudo que vocês devem receber, na verdade, milhares de inscrições, né? E são aí, milhares mesmo. Em torno de 1.000 e poucos filmes, normalmente. E aí são quantos exibidos? Depende. Você pode... Porque as mostras, elas são divididas por tempo. Então, por exemplo, se você tiver uma mostra de curtas-metragens de 90 minutos e filmes com 5, 10, vai sempre variar. Mas uma média, o festival deve exibir uns 160 filmes. É muito. É porque são curtas, né? Mas é muito. Curtas e longas. Ah, tem longa também? Curtas e longas. E quando vocês fizeram... Já faz quanto tempo? Porque eu vi que está na 17ª, é isso? Esse ano? Cine Fantasy foram 15 edições no ano passado. 16ª. O Olhar Periférico foram 2. O Festival de Cinema de Xerém, que eu tive à frente da direção... Eu achei maravilhoso. Da direção de programação é o primeiro. E vocês perceberam um crescimento, assim, de mulheres se inscrevendo e participando? Mulheres se inscrevendo, mulheres dirigindo... Mas eu acho que isso tem muito a ver com política pública. Eu ia te perguntar isso. Você já foi secretária, né? Fui. De algumas cidades. Fui. Tenho um trabalho em gestão pública. E cotas, tem que ter cota em tudo. É tão maravilhoso ouvir isso. Tem que ter. Você garante esses espaços. Isso é necessário. Então, eu defendo ferozmente as cotas, inclusive nas curadorias dos festivais. É assim, temos que apresentar filmes dirigidos por mulheres em todas as mostras, não só nas mostras específicas. Temos que ter diretores transexuais em todas as mostras, não só nas específicas. A gente precisa disso. É porque não adianta você falar do tema se você não está empregando... Claro. Pessoas para isso, né? E a equipe, né? E o mercado audiovisual ainda é muito... Assim, como um todo, né? Eu trabalho em televisão, assim, eu percebo que ainda as mulheres são a minoria ainda, né? Principalmente, assim, mulher trans, então, assim, pessoas trans e não cis, eu vejo muito pouco, pelo menos, assim. Em comparação, né? Com todo, claro. Está crescendo, é desproporcional, exato. É desproporcional. Aí cabe aos diretores dos festivais garantir esses espaços, né? Porque senão os homens já dominam tudo e continuam, né? Não muda. E brigar por a construção de políticas públicas mesmo. Eu acho que é necessário que se estabeleça cada vez mais espaços e cada vez mais cotas, com a ampliação das proporcionalidades, inclusive. Quando você fala de política pública, que tipo de política pública é nesse sentido para o audiovisual? Por exemplo, os editais. Como é que você financia os projetos? São com editais públicos, né? E esses editais é que podem garantir que os espaços sejam dados para quem está produzindo. Com cotas, inclusive. Com cotas. Entendi. Então, temos cotas só para... Cotas com pontuação diferenciada para garantir a representação e a representatividade, porque são coisas distintas, né? Sim. E já tem alguma coisa nesse sentido? Tem. Aqui em São Paulo, por exemplo, a SPCine faz um trabalho incrível nesse sentido, já com cotas. Foi à frente. A Débora Ivanov, que foi diretora da Ancine, tem uma preocupação, sobretudo, com a produção audiovisual feminina, com o cinema das mulheres. Eu acho que isso tem crescido e a gente tem brigado muito. Tem para negro também? Para negros também. Que bom. A gente tô para trazer a Kelly Castilho. Ela veio, eu marquei com ela não foi que ela também é uma diretora de cinema, que assim, uma mulher negra, que ela incentiva. A gente fez um programa muito legal com ela, que toda a equipe dela era negra.
lá na Band, né? Foi muito bacana, assim. Eu fiquei muito feliz de ter participado. Acho que eu era a única... porque, na verdade, a produção era externa e a gente recebia e só exibia, né? Aí a única pessoa que era branca era eu, assim, que era o contato, óbvio, né? E o pessoal da equipe técnica, assim. Mas a equipe dela de produção mesmo era toda negra e 90% mulher, assim. Achei muito maravilhoso. E é isso. Ela, assim, ó, a vaga é para uma mulher negra. Não tem uma vaga para qualquer pessoa. É isso. Né? E eu já ouvi falar, mas é porque a gente não olha isso. Não, mas tem que olhar, né? Ah, é difícil achar. Não, não é. Não é difícil achar. Né? Porque E tem tem essa que história olhar. ainda, né? De é difícil achar. Ah, precisa ser competente, tá, mas... São. É, exato. Se você não fizer esse recorte, não vai chegar, né? Naturalmente, assim, porque é mais difícil mesmo. E a dívida histórica, sabe? Ah, eu também acho. Isso Bom, é até fora de contexto não pensar nisso. Eu não não dá mais, né? consigo não enxergar isso. Mas o mercado, você acha que enxerga assim já? Ou ainda tem alguma resistência? Eu acho que o mercado está entendendo a necessidade, sabe? Está entendendo a necessidade. Acho que tem uma associação muito potente chamada APAN, que é de produtores negros, e atuante, incrível. E eu acho que a gente tem que fazer o debate permanente. Porque um festival de cinema não é só exibir filme, mas é também discutir de que forma esses filmes são feitos, de que forma esses filmes são distribuídos, quem é que está fazendo, que história está contando, né? Então, e chamar todo mundo para esse debate. Eu acho que isso é essencial. Eu vi que no Dixerém vocês têm atividades formativas, né? Temos. Específicas para cinema todas, né? Todas para cinema, todas para cinema. São oficinas, né? Com oficina específica para jovens que produzem um curta-metragem durante o período, um pouquinho antes e durante o período do festival. Então, e são sempre pessoas da Baixada Fluminense. Então, que é uma região super carente, né, de cultura e tudo mais. Assim, tem a cultura local, que isso também me irrita profundamente, as pessoas acharem que cultura é só aquilo elitizado, né? Mas, assim, de cultura no sentido de novidade, de trazer, né? Não só a cultura local lá deles, óbvio, deve ser muito forte lá o funk e tudo mais, mas de trazer cinema e outras artes de acesso. Essas artes pelo cinema. Então, isso é incrível, porque você pode fazer um documentário sobre o funk da Baixada, né? Inclusive tem. Que provavelmente essas temáticas surgem, né? Nesse tudo sentido. Surge. Surge absolutamente tudo. Teve um filme, inclusive, que foi convidado para um festival no Uruguai, um filme lá de uma pessoa de Xerém, de um diretor de Xerém, que foi premiado no festival. Ele vai falar, e é a história de uma cabra que fazia milagre. Então, ele vai viajar para contar um pouquinho dessa história num festival que fala de direitos humanos, num festival fora do Brasil. E na América Latina também tem essa preocupação? Você percebe que os outros países também têm se movimentado nesse sentido de diversidade? Alguns países. Agora, você vê muito claramente que os países que se movimentam nessa direção são os países que têm uma luta democrática mais consolidada, mais fortalecida, ou que estão conquistando uma democracia. Por exemplo, a Colômbia, nesse momento, é o país que está fazendo mentoria em universidade para discutir diversidade no cinema. Participei de uma mentoria na Universidade de Medellín justamente para falar isso, para falar que existe mercado, que é importante. E a Argentina sempre, nós aqui no Brasil um pouco, no Universo Fantástico, né? Claro. No Peru temos essa discussão. No Panamá, eu acho que também tem muito da influência de quem dirige. De quem dirige o festival. Porque se tiver uma visão, se só tiver hétero, cis, branco normativo, vai fazer mais do mesmo, mais do que sempre foi. Agora, se tiver uma equipe mais arejada, claro que vai pensar, vai propor coisas diferentes. Então, eu acho que tem um pouco de quem dirige. né? Porque... Como tudo, né? As pessoas que eu trouxe para cá, o Michel Coforado, né? Ele falou uma coisa que eu até
na hora eu fiquei triste, mas eu falei, ele tem toda a razão, assim. Que ele fala que é muito que ele não vai ver, que nem talvez os filhos, nem a próxima geração veja uma mudança, porque simplesmente a gente não. Quem tem o privilégio não tá afim de abrir mão. Claro. E acho que aí na mostra a mesma coisa, né? Se eu tenho um homem branco heterossexual, ele não vai abrir mão do privilégio, nenhum privilégio dele, ele vai continuar nesse mesmo modelo que é. E aí reclama que o festival não foi contemplado no edital. Claro, o que tinha né, de proposta de novo? Aonde é que está o novo? O que está sendo feito? Qual é a outra mirada que está propondo? Não, e cinema é uma arte tão de vanguarda, né? Sempre fosse de trazer esses temas fortes, assim. E você sabe que esse ano em Cannes teve a exibição de um filme chamado Baby, que é um filme incrível, deve estar vindo para o Brasil, para os festivais brasileiros, mas trata da questão da diversidade, de um amor incrível. Vou nem falar muito porque... Não dá spoiler. Exatamente, mas guardem Baby, que deve estar chegando por aí ainda esse ano nos festivais de cinema, que é justamente isso, né? Está trazendo essa narrativa para dentro dessa perspectiva de difusão. E alguns filmes ficam só nos festivais, né? Assim, a exibição em si, assim. O pessoal assiste onde, assim? Porque sempre o pessoal... ano passado fui para Gramado. Eu fui um dia assistir todos os... Assisti um filme maravilhoso, chamava Sabão Líquido. Era um curta, pequenininho, bem pequeno mesmo, devia ter 10 minutos. Que eu falei, gente, mas é incrível o filme, todo mundo precisa assistir. E aí eu não sabia onde achar o filme, sabe? Fica aquele desespero, assim... E depois os filmes que são passados na mostra, eles ficam disponíveis em alguma plataforma, não? Porque o que acontece? O filme, quando ele vai para um festival de cinema, ele precisa ter um certo ineditismo. Quando o filme vaza, você acaba com a carreira dele. Entendi. Então, mas depois também não? Depois você pode ter distribuição. E aí são os agentes de venda. Aí é que a gente tem que ter um mercado, quando a gente fala de reunião de mercado, como, por exemplo, o Ventana Sur, é justamente isso, para que quando esse filme sai do circuito dos festivais, ele possa ir para os cinemas. Mas aí a gente também tem a nossa briga da cota de tela, que é justamente ter espaço para filme brasileiro, não só para os grandes filmes, que têm um investimento muito grande na distribuição. Por exemplo, os filmes que têm grande público, o mesmo valor que foi investido para a produção é investido para distribuir. E aqui a gente não tem isso. Então, eu acho que falta um pouco de uma construção de política de distribuição no Brasil para que os nossos filmes tenham mais espaço, tenham uma divulgação mais potente e possa atingir mais gente. E isso depende do quê para acontecer? Depende do mercado, depende de sala de cinema e depende também de política pública, porque a gente tem políticas de distribuição. Né? Editais de distribuição. É porque eu tenho a sensação que são sempre os mesmos nada contra, né? Obviamente, mas que tem os mesmos atores, as mesmas temáticas no cinema, né? Fica aquela coisa do cinema nacional ter, sei lá, umas caixinhas, os que rodam em cinema, sei lá, mainstream. Roda muita coisa, mas acaba ficando muito pouco tempo em cartaz. Por isso que a gente tem um pedido, quase uma súplica, que quando vai um filme brasileiro entra em cartaz, que a gente vá sempre todo mundo na primeira semana, para que ele possa ficar mais tempo, né? Porque aí vai depender do público, vai né? Depender também. do público. Entendi. Se não tem público, ele acaba saindo. Entendi. E me conta um pouco, eu queria um pouco mais... Eu sou louca da periferia, né? Eu amo, assim, eu tenho uma atração, acho maravilhoso, acho que sai muita coisa, sempre... uma vez eu tive uma conversa que eu acho incrível como em lugar árido sai arte, né? Assim, tipo, do sofrimento, assim. Aí um amigo meu falou, mas sempre assim? Eu falei, não, às vezes sai arte também de outros lugares, não tão áridos assim, mas a periferia consegue. Você notou que, por exemplo, com esse jogo bilateral da política, essa temática veio à tona também nos filmes dos festivais? Ah, sim. Eu acho que a gente teve você diz de política... direita e esquerda, essa bipolaridade. Institucional. Eu acho que existiu e ficou mais latente depois do desgoverno que a gente teve, que desconstruiu tudo. Então, as pessoas realmente, de fato, tiveram que se posicionar mais, né? E isso fortaleceu e criou novos espaços. Eu, por exemplo, no Olhar Periférico, a gente monta o projeto, mas eu acho que é o momento, a gente tem que ter também consciência de se retirar dele, porque ali não é meu lugar.
Então, e o lugar tem que ser ocupado por quem de fato produz, por quem de fato está ali, né? Então, eu não estou na periferia. E, aliás, eu entendo a periferia como uma grande moldura da cidade, né? Ela traz essas lutas, as dificuldades, mas também tem coisas muito felizes, sabe? Tem narrativas de construção, de reconhecimento, que são importantíssimas também. Tem uma vida muito, entre aspas, né, paralela que acontece ali, né, independente, não é nem paralela, independente do grande sistema, assim, o pessoal da periferia está se movimentando e criando as coisas, né, e colocando... E se retratando e pulsando nesse sentido. E se reconhecendo mesmo, né? Hoje em dia, acho que está bem mais do que... E tendo espaço. Sim. Que eu acho que também é uma outra cota necessária. Mas de cultura periférica. Uma cultura marginal, assim. E os temas principais são sempre... no olhar periférico varia, ou ele é geral, ou também fantasia? Não, é geral. Tá, porque aí fica mais nichado, né? O nicho do nicho... Aí é muito nicho. Fica complicado. Fica quase meio hermético se a gente ficar... Sim, e é só curta ou também tem longa? Só curtas. Porque eu fico imaginando que a produção é um pouco mais complexa. O que a gente faz é uma mostra de longas, e aí sim, uma mostra com narrativas periféricas também, de filmes rodados com linguagem ou com diretores periféricos. Por exemplo, tem o pessoal da Filmes de Plástico, que são os mineiros incríveis, que fez Marte 1. Né? Maravilhoso. Tem o Adirley, que fez... Branco Sai, Preto Fica. Então, tem vários cinemas na periferia, que esse é de Brasília, né? Da cidade satélite, tem vários cinemas periféricos sendo construídos, por exemplo, periferia amazônica. Eu ia perguntar isso, tipo, no Brasil inteiro acontece? No Brasil inteiro Porque acontece. Tem uns lugares bem remotos, né? Assim, Tem o filme do Sérgio, que são Noites Alienígenas. É um filme maravilhoso. Não, e se você for também, tive esse clique agora. Tipo, no norte tem um monte de lenda, né? Super, é frutífero, assim, para falar sobre esse gênero, né? Porque tem lenda pra caramba, lenda da mula sem cabeça. Se você for analisar, tipo, norte e nordeste, tem um monte de lenda. Os mitos que podem virar histórias maravilhosas. E os orixás, e por aí vai, né? É um mundo. E você, Mônica, me conta, como que você caiu nessa história do cinema? Né, porque você não é cineasta de formação, né? Não sou cineasta de formação. Na época da universidade, eu tinha uma certa curiosidade com o cinema novo, então isso era me interessava, mas eu também me interessava por tudo. Eu sempre fui muito curiosa. E eu fui trabalhar com cultura. E na cultura, eu me encantei pela linguagem audiovisual, e aí foi cada vez mais ficando próxima, cada vez mais envolvida, e é o mergulho, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer as coisas com paixão. Depois que põe o pezinho, né? Depois que põe o pé ali, não... E a história do gênero fantasia? Isso foi um acidente no meio do percurso. Porque é muito específico, né? Foi um acidente no meio do percurso, não era um cinema que eu achava que gostava, mas eu também não entendia. Eu acho que eu tô nessa onda aí. Eu não entendia. Assim, tem coisa que eu gosto, mas tem coisa que eu falo, será que é? Será que é? Porque isso eu não gosto, mas aí eu gosto de outra coisa. E aí é como tudo, tem coisa que a gente gosta, tem coisa que a gente não gosta. E eu me dei conta de que era muito interessante, que eu gostava de literatura fantástica, latino-americana, e isso se retratava no cinema. Que eu gostava de pesquisa antropológica, de questões indígenas, e isso estava no universo fantástico brasileiro. Que eu sou uma pessoa religiosa de candomblé, e que isso poderia estar sendo retratado também como universo fantástico das narrativas afro-brasileiras. E aí isso, assim. Que tem voltado, né? Eu sou da Umbanda, né? Então, eu fico feliz assim, que tem voltado e que a gente tem tirado um pouco... regredido, entre aspas, né, no embranquecimento, né? A gente tem, assim, tem o povo
do axé tem se levantado e falado, não, tipo, o embranquecimento foi importante num determinado momento, agora a gente não precisa mais dele, né? Vamos assumir que somos todos, né? Os orixás são negros, afinal são africanos e tudo mais. Eu venho de uma casa em Salvador que não sincretizou nunca. Nunca. Salvador acho que é mais fácil, né? Então, ter uma assim, né? Tanto que tem uma escola na roça, o Ilé Shell Palfanjá, que hoje a nossa mãe é Manhana de Xangô, e meu pai, que está aqui em São Paulo, que é filho de Mãe Estela, que tem uma relação com o candomblé muito antropológica mesmo. Lá na roça, as crianças têm uma escola de Yorubá. Ai, que maravilhoso. Então, tem tudo isso. É importante ter. Muito, né? Não, e nossa, tipo, faz parte, né, da história do Brasil, né? Porque a quantidade de negro que veio escravizado para cá, não tem como alguém que não tenha passado em algum momento por essa, né, por alguma coisa da cultura. Até coisas que a gente nem sabe, né, às vezes, que é tipo, que veio da mãe pro filho, não sei o quê, porque você sabe, você fala, gente, quando você vai pesquisar era alguma coisa nesse sentido. Bom, o que mais? Você estava falando dos discursos afirmativos, né? E você também dirigiu, não sei se você está ainda à frente do Cine Fantasy, né? O Cine Fantasy tem vários diretores e eu sou uma delas. E ele também tem essa orientação, né, de diversidade. Lá nós criamos as mostras. Então, a gente fez mostras que a gente chama de mostras de formação de público. Então, quando você garante mostras com temáticas, você também garante que pessoas que nunca tiveram contato com essas narrativas podem ter, né, no festival. Então, a gente tem Mulheres Fantásticas, que são filmes dirigidos por mulheres, Fantástica Diversidade, Fantástica Black Power, Brasil Fantástico, Pequenos Fantásticos e Fantastim, que são para formação mesmo. E quais são os próximos? Tem data já? Muitas coisas acontecendo. Algum lugar que a gente possa caçar as informações? As informações. Olha, eu vou dar uma dica de um festival incrível que vai acontecer no mês de julho, que é o Festival de Cinema de Vitória. O Festival de Cinema de Vitória tem uma mostra incrível de diversidade, tem uma mostra incrível de filmes dirigidos por mulheres. É um festival que já está na 31ª edição e é um dos precursores de inclusão. Então, também tem uma equipe super paritária, super diversa, dirigido pela Lúcia Caus, que é uma grande potencializadora de talentos, né? E é um super festival. É a dica do mês. Maravilhoso, maravilhoso. Mônica, é isso. Tem mais alguma coisa? Que acho que a gente falou dos outros festivais, né? Que você dirige. E assim, eu fiquei feliz, assim, porque é um monte de informação. Eu já flertei com o cinema, mas não saí do flerte, assim. Eu faço roteiro para TV, né? Mas é um meu foco muito jornalístico. Aí eu falei, vou fazer Eu pensei em fazer, na verdade, que tem até essa história de diversidade, que eu falei, vou fazer um filme sobre mulheres trans na política. Aí eu falei, tá, mas como é que eu vou fazer um filme se eu nem sou uma mulher trans? Eu preciso ter pelo menos uma roteirista, uma produtora, né? Porque também tem isso, de você falar, se apropriar do tema e você nem fazer parte dele, assim, me sentir desconfortável, né? Mas eu acho que a gente tem um lugar que era do antigo simpatizante. Antigamente, era GLS. Eu amo seu E aí, o simpatizante era essa pessoa que estava ali para cumprir esse papel. Não é o lugar dela, mas é um lugar que, quando você tem espaço, você pode ajudar a construir. Então, eu acho que eu me sinto sempre uma simpatizante, reeditando possibilidades para as coisas que a gente acredita, para fortalecimento. É porque acho que também criou uma narrativa negativa de lugar de fala, né? O lugar de fala é você você não vai falar sobre o que você o que é a dor do outro, mas você pode falar sobre aquele assunto, assim, porque se você é mais ouvida, por que não usar a sua voz, que é mais ouvida ainda, por enquanto é mais ouvida?
Eu acho que se eu estou mais ouvida, o meu papel dar trazer voz, alguém exatamente, para é isso falar. que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer, assim, tipo, Nesse sentido. impulsionar, né? É isso. Nessa coisa de ser simpatizante, de impulsionar. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ressuscitar o S. Pois é, ele sumiu tantas letras que a gente até se confundiu no começo e o S acabou... Mas acho que hoje em dia, assim, ainda falta muito, né? Muito, acho que a gente está muito atrasado ainda nesse sentido de diversidade, mas acho que já... Do que era, melhorou muito, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É isso. Acho que é isso. Adorei, obrigada. Tem muita coisa aí. Cinema sempre importante, né? Cultura aí pra gente... E é uma coisa acessível, né? Pra gente assistir. É isso que eu acho legal do cinema, assim. Embora as pessoas tenham um pouco de... Elas tendem a elitizar o teatro. Eu vou muito ao teatro, assim, muito. Eu adoro o cinema, mas eu não gosto da sala de cinema. Eu tenho problemas com a sala de cinema, porque como eu tenho TDAH, me incomoda, muito barulho, as pessoas acabam atrapalhando. E no teatro eu vou, e as pessoas têm essa mania de achar que é caro, mas hoje em dia é bem acessível, né? Você acha? Eu acho cara. Eu acho o cinema caro ainda. O cinema eu acho mais caro, mas assim, eu tenho umas peças de teatro que eu tenho indo a R$30. Pois é, mas tem salas que são salas nas periferias, né? Nos céus, tem salas com programação incrível. Dá para pesquisar, sabe? Não, essas de shopping são caras, né? Você vai num cinema, gasta R$100, porque se você for fazer todo pipoca, não sei o quê... O combo, né? Exato. Agora, tem nos centros culturais, tem alternativas, tem os festivais costumam ser ou gratuitos ou a preços mais acessíveis. Então, eu acho que... E eles acontecem na cidade toda, não só em regiões centrais? Acontecem na cidade. Tem festivais que acontecem de maneira descentralizada. A gente, por exemplo, quando faz o Cine Fantasy, faz o Esquenta Cine Fantasy. O Esquenta é na periferia. Que e depois que o festival acaba, a gente faz o Circula Cine Fantasy, que é um pouco mais circula central. Também na periferia. Também na periferia. O Esquenta são com filmes mais antigos, da edição anterior. Entendi. E o Circula com obras mais recentes. E na virada cultural, vocês têm alguma parceria? Não. Não, podia ter, né? Porque super funcionaria. Olha aí, aqui. Viu? Fica um pedido. Uma sugestão, porque assim, eu fui uma vez... Filme de terror eu gosto, né? Eu gosto de banda de terror, que toca banda de terror, enfim. E uma vez teve faz tempo, 2014, pode ser, 2013, uma virada cultural que lá perto da São João, ali, perto da Galeria do Rock, teve uma mostra de cinema só de filme de terror. Faz bastante tempo já, mas teve. Eu teve porque foi a galera fantasiada, eu fui vendo um pessoal vestido de Misfits, assim, daquelas bandas de... Falei, gente, o que tá todo mundo vestindo assim? Aí eu nem tinha visto na programação, porque eu fui ver mais as atrações musicais, mas teve uma mostra. Acho que seria, né? Porque acaba focando muito não só em música, né? Assim, ou em oficinas para criança e tal, e super cabe aí, ó, cinema, né? Quem sabe, né, o prefeito se anima agora nesse ano para ter. Esse ano passou, né, o próximo. Pro próximo. Pro próximo, esse ano aconteceu agora há pouco. Acho que é isso. É isso, fico feliz, muito feliz que tem alguém pensando aí em diversidade dentro do cinema, porque diversidade é cross, né? Não dá pra gente pensar em nada hoje em dia mais sem diversidade, assim. Lembrei de uma coisa que eu queria te perguntar. Vocês têm alguma coisa sobre, tipo, corpos variados? Tipo assim, pessoas gordas, magras? Chegaram... A gente está numa discussão de corpos variados e etarismo. Que maravilhoso. Então, isso é um novo tema do nosso debate dentro do festival especificamente, né? Desses espaços. Porque são temas atuais, né? Que estão começando a surgir agora. Assim, acho que etarismo mais novo, né? Mas a parte de gordofobia... Etarismo vivo eu. Eu tô mais ou menos. Eu tô quase. Eu engano bem. É uma pauta que... Aí é o meu lugar de fala. Então, por isso, a gente começou a pensar... E os corpos? Não, e pra mulher, né? Essa parte de etarismo pega mais, né? Que a gente tem... Para a sociedade, a gente tem uma data de validade, né? E não tem. Não, nenhuma, zero. Eu vou fazer 46, eu nem me sinto isso. Aliás, é interessante. É um novo debate que eu acho que vale a pena fazer também. Então dá para esperar coisa legal ainda, mais diverso ainda, né? Mais inclusivo. Que é isso, né? Todo mundo é diferente. Essa é a doideira do mundo, é essa, né? Essa é o grande barato do mundo. Exatamente, Tá bom, então, Mônica. Muito obrigada. Boa sorte nos festivais. Nos próximos vou acompanhar, já na pesquisa eu olhei todos os sites, todos vou acompanhar.
principalmente esses periféricos, que eu amo. Acho que a periferia é muito incrível, assim, e ela é muito... Graças a Deus ela tá ganhando força, né? Com alguns nomes aí que estão trazendo, mas acho que cinema sempre bom. E vou estudar mais sobre gênero fantasia, que não é muito a minha... Tirando o horror, assim, que eu gosto muito, mas, assim, essas outras coisas eu nem... Você vê... Bacurau eu nem liguei, embora tenha essa coisa, né, de terror. E eu falei, gente, mas eu a gente não liga, né? A gente acha que é outra coisa, assim. Porque tem, cinema nacional, ponto. Né? E tem uma série de gêneros dentro do cinema nacional, né? Como todo... Tem. Você assistiu Animal Cordial? Não, vou anotar. Gabriela Amaral Almeida. Depois me conta. Conto. O Animal Cordial. O Animal. Também é de terror? É terror. Eu adoro. Eu acho terror uma maluquice, assim, como as pessoas... E tem mulheres maravilhosas. Tem Juliana Rojas... O Animal Cordial. Juliana Rojas. As Boas Maneiras. Vou anotar tudo, ó, gente, anotem tudo. As Boas Maneiras, Juliana Rojas. São as mulheres fazendo cinema fantástico. A gente tem outra visão, né? Renata Pinheiro tem filmes incríveis. Por aí vai. No site tem os filmes que já passaram na mostra, uma lista? Não, sempre fica com a edição passada. Ah, não, mas então a passada a gente consegue acessar, pelo menos para fazer uma busca e pesquisar algumas coisas, né? Maravilha, é isso. Então, obrigada pelo seu tempo. Eu sei que é um tempo super escasso. Eu gosto de falar que o tempo é o nosso bem mais precioso, né? Que o resto a gente refaz, mas o tempo não volta nunca, né? Mas então, eu que agradeço em estar aqui, tendo a oportunidade de falar um pouquinho desse universo fantástico, um pouquinho de cinema. Né? Tá ótimo, obrigada, tá bom? É isso, pessoal. Sou a Luísa Pinheiro e esse foi o Podverso.